Oi pessoal, hoje vamos retomar sobre força elétrica, segunda parte, também chamada de lei de Coulomb. Da nossa mini revisão, a gente vai começar iniciando o que é força elétrica. Força elétrica é a capacidade da relação entre duas cargas de ou se atrair ou se repulsar. Daí a gente já vai para o tópico 2, tipos de força elétrica, ou tipo das forças elétricas, porque são duas. Temos na situação da força elétrica de atração, quando eu tenho duas cargas opostas, e nós temos a força elétrica de repulsão, quando nós temos duas cargas iguais, pode ser duas cargas positivas ou duas cargas negativas. Função a equação da força elétrica é aquela, né? Força elétrica é igual o K, que é permeabilidade no vácuo, geralmente, que é que a gente usa, e o produto entre duas cargas em módulo, né? Que a gente pode chamar de Q1, Q2, QA, QB, dividido pelo raio ou a distância ao quadrado, dependendo de como queiram chamar. Essa situação aqui, esse GIFzinho, ele mostra como é, de maneira vetorial, o andamento da força da interação entre as cargas, beleza? Aqui é um mini resumo da situação que gosta muito, que são mapas conceituais. Então, aqui tem força elétrica, eletrização, que nós já vimos na aula anterior, atrito, contato, indução. Aqui nós temos a equação, no caso ele chamou de distância. Esse K do vácuo, né, que é a permeabilidade no vácuo, beleza? Mas tem a permeabilidade no ar, que é muito parecido do que no vácuo, a gente acaba associando as duas. Mas se você for muito criterioso, não são iguais. Tem no vidro e em outros materiais. Mas de maneira geral, nós costumamos sempre usar no vácuo. Então, aqui tem um mini resumo, beleza? Ó, situação das cargas, atração, tem que ser cargas opostas, repulsão, cargas iguais, beleza? Isso é sempre interessante durante os estudos de vocês sempre ficarem fazendo mapas conceituais, ajuda bastante. Aqui hoje vamos treinar umas questõezinhas. Eu não consegui resolver porque eu ainda não consigo um lapisinho aqui, ainda não peguei essas habilidades, mas em breve eu vou sair respondendo mesmo para vocês, beleza? Não só comentar a resolução. Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb são separadas no vácuo a uma distância de 0,5 metros. Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Então vamos lá. Aqui é a nossa equação normal da força elétrica, esse K0, permeabilidade no vácuo, é um valor fixo. Aí ele chamou de Qzão e Qzinho, mas como eu disse, tem gente que chama de Q1 e Q2, QA e QB, depende muito. E aqui é a distância entre eles ao quadrado, né? O módulo da distância ao quadrado. 9 vezes 10 a nona é a nossa constante, permeabilidade no vácuo, ok. O produto do Qzão, que ele chamou o primeiro aqui, ó, esse símbolo aqui, onde meu mouse está apontando, ele é o micro, ele significa 10 a menos 6. É você pegar alguma coisa e diminuir por 1 milhão. E esse m, ele é o mili, significa você pegar alguma coisa e dividir por 1000. Daqui, ó, eu gosto de usar uma conta assim. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Aí, multiplicação de potências de mesma base. Super tranquilo. Mantém a base e a gente faz as operações que eles pedem, ó. 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Aí, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Ó, 10 elevado a 0, que é a regra da potência diz. Todo número elevado a 0 dá 1. Menos o 0, tá? Então, 18 vezes 1 dá 18. Todo número dividido por 0,25, que em fração dá 1/4, o número fica 4 vezes maior. 4 vezes 18 eu tenho 72 newtons. Fácil, fácil, fácil essa. Bora para outra. Tenho aqui o seguinte, ó, duas partículas pontiformes. Quando a gente fala pontiforme, tá falando alguma coisa de ponto, tem a ver com pontual também. Então, quando a gente fala de ponto, é alguma coisa muito pequena, tá? Ele tem massa e tem dimensões. Dimensão são tamanhos. Massa, para quem tem problema de lembrar dessas coisas, é algo relacionado a quilograma, tá? Massa não é SI, é dado em quilograma, é SI é o Sistema Internacional de Medidas ou Unidades. É um padrão internacional para as unidades. Aí ele fala duas partículas pontiformes carregadas de cargas elétricas idênticas. Lembrando, idênticas são iguais, então Q1 é igual a Q2. E de módulo que encontram-se separadas a uma distância d, em seguida dobra-se. O módulo de uma das cargas triplica-se o módulo da outra e altera-se a distância entre as cargas para 1/3 da distância inicial entre elas. Determine a razão. Razão é divisão.
entre as forças elétricas inicial e final existente entre as cargas. Então, bora lá. Eu tenho aqui F1, que são a força inicial, no caso só F. F' é como ele chamou aqui, ó, o Q sobre 2 e o Q sobre 3. E ele disse 1/3 da distância. Ó, quando eu falo 1/3 da distância, estou falando que essa coisa é 3 vezes menor. Quando eu multiplico já como está o quadrado 3 vezes menor, o número geral ele vai ficar 9 vezes maior. Foi o que aconteceu nessa relação aqui, ó. Eu vou ter d ao quadrado, ok. Aí o 3 vezes 3 aqui vai dar 9. Eu faço aquela relação de divisão de fração, repete o de cima e multiplica pelo inverso do de segundo. Aqui ele multiplicou q vezes q, 2 vezes 3, 6, beleza? Daqui a gente consegue simplificar, cortar um pouquinho e a gente consegue achar a relação. Aí quem é F1 é igual a 9/6 de F. F1 não, F', perdão. Daí a gente faz a relação. Isso a parte de baixo daqui é a razão, que a razão é a divisão. F' por F. Aí a gente corta aqui os F's, a razão entre eles vai ser de 3 meios, ou 1,5 se quiserem trabalhar com números decimais. O nome desse tipo de questão aqui são questões algébricas, super simples de fazer. Parece difícil porque tem que ter bastante atenção e tem que ter paciência. Se tiver atenção e paciência, dá para resolver tranquilo. Ó, essa questãozinha aqui pra gente encerrar por hoje exige umas novas ideias. Então vamos lá, vamos com calma. Duas partículas carregadas com cargas elétricas idênticas novamente são iguais, que, sustentadas por um fio inextensíveis, por fios inextensíveis. Fios inextensíveis quer dizer que eles não vão se esticar. E de massa desprezível, quer dizer que existe uma massa, mas ela não vai contar para a nossa equação, para a nossa conta. Encontra-se em equilíbrio de força. Se encontra-se em equilíbrio de força, quer dizer que as forças são iguais. Como na figura mostrada abaixo. Certo? Olhando aqui, forma o quê? Triângulo. Ele dá os dados, ó, ele dá o valor da massa de cada uma das partículas. Ele dá a aceleração da gravidade, ele dá o K do vácuo, ele pede aqui a letra A e a letra B. Letra A, o módulo da força elétrica de repulsão que atua sobre as cargas. B, o módulo das cargas elétricas das partículas. Letra A. Para calcularmos o módulo da força elétrica entre as partículas, é necessário percebermos a seguinte semelhança entre os ângulos. Observe. Então, ó, já como a gente utilizou aqui semelhança de triângulos, esse ângulo θ é igual a esse outro ângulo θ aqui. Beleza? Daí a gente pode usar aquela situação da tangente, né? Que é a situação da tangente. Que é a tangente cateto oposto, que é esse daqui, 4, sobre o adjacente, que é esse daqui. Aí a gente vai ter, ó, 3 sobre 4, que é a relação da tangente, que eles que eram iguais aqui, tá vendo? Eu estou igualando as duas tangentes, essa daqui com essa daqui, com essa daqui e essa daqui. Faço uma relação, aí eu achei que a força, se F é a força elétrica, é 3/4 da força-peso. O que é força-peso? Massa vezes aceleração da gravidade, que a questão deu. Minha força elétrica vale 0,0375 newtons. Resultado, se lembrar a situação da tangente, tangente pode ser calculada pelo cateto oposto, pelo adjacente. Você resolve esse P, professor, peso, força-peso, aquela tração que sempre para baixo, por causa do campo gravitacional da Terra. Massa vezes aceleração da gravidade. B. Tendo calculado o módulo da força elétrica entre as cargas, é possível determinar o seu módulo, uma vez que as cargas são idênticas. Ele quer saber o valor da carga. Aí, ó, esse F daqui já está substituído, que foi a força elétrica que a gente encontrou. O K, a questão já deu. Distância entre elas, a questão também já deu. Por que o Q está ao quadrado? Se eu tenho Q1 e Q2, porque Q1 é igual a Q2. Então, Q ao quadrado. Daqui, ó, tranquilão. Só é a gente utilizando as técnicas matemáticas que a gente conhece. E a gente vai... Deixa eu discutir aqui um pouquinho com vocês. Melhor. Então, ó, 9 aqui. Esse 9 aqui eu posso cortar. Beleza? Porque 3 ao quadrado vai dar 9. Eu corto aqui. Ficou 10 aqui a nona. Na regra de 3 que foi utilizado na separação, ficou essa situação aqui novamente. A gente pode cortar.
Aí eu vou ter 0, como eu tive aqui 0,375. Aí da onde veio isso daqui, ó? Divisão de potência. Quando está na parte de baixo da fração, a potência ela sobe e inverte sinal. Se não tem sinal, é positivo. Então ele sobe negativo. Se fosse negativo, ele iria subir positivo. Daqui, tiramos a raiz. Raiz de menos 9 menos 3. Raiz de 0,375, aproximadamente 19. Colocamos aqui no padrão anotação e encerramos a questão. Beleza? Se tiverem dúvidas assim, em alguma parte, algum pulo, escreva aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo melhor para explicar esse pedacinho. Viu? Um abraço e até a próxima.